Os puritanos e a pregação. O movimento puritano foi chamado de Era de Ouro da Pregação. Por meio da pregação e da publicação de sermões, os puritanos procuraram reformar a igreja e a vida diária das pessoas. Com poucas exceções, os ministros puritanos foram grandes pregadores que amorosa e apaixonadamente proclamaram todo o conselho de Deus apresentado nas Sagradas Escrituras. Nenhum grupo de pregadores na história da igreja iguala a sua pregação bíblica, doutrinária, experiencial e prática. 4 temas da pregação puritana serão examinados aqui: sua concepção da primazia da pregação, sua paixão pela pregação, seu poder na pregação e sua clareza na pregação. A primazia da pregação. Os puritanos tinham uma profunda convicção de que Deus edificou sua igreja principalmente por meio do instrumento da pregação. A pregação era fundamental para sua adoração e devoção. Primeiro porque eles criam que a substância da pregação era a declaração da palavra de Deus aos homens. Eles ficavam maravilhados com o fato de um mero homem ser o porta-voz e embaixador do Deus Todo-Poderoso e Trino. Em segundo lugar, eles viram a pregação como grande ordenança de conversão a Deus. Era o meio pela qual Deus salvava os pecadores, a palavra era pregada e as pessoas criam. 1 Coríntios capítulo 15, verso 11. Terceiro, além do dom do Espírito Santo, os puritanos estavam convencidos de que o Cristo ascendido não confere maior dom à sua igreja do que o chamado para pregar. Richard Sibbes chamou isso de o dom de todos os dons. Portanto, os puritanos colocaram o púlpito em vez do altar no centro de suas igrejas e colocaram uma pregação em vez dos sacramentos no centro da sua adoração. Esta perspectiva tornava cada sermão uma ocasião importante. Paixão pela pregação. A pregação puritana era impulsionada por uma paixão interior gerada pelo Espírito de Deus. Eles amavam tudo que envolvia a proclamação do Evangelho de Cristo. Os ministros puritanos adoravam se preparar para a pregação. Eles passavam longas horas estudando o significado do texto das Escrituras, com olhar em sua aplicação aos ouvintes. Tendo se preparado, os pregadores puritanos gostavam de pregar para si mesmos em primeiro lugar. Eles desprezavam o profissionalismo frio. Os melhores sermões, diziam eles, são aqueles que o pregador primeiro prega ao seu próprio coração. Além disso, eles adoravam o ato de pregar. Samuel Rutherford disse que tinha apenas uma alegria, além de Cristo, isto é, pregar a Cristo. Além disso, os puritanos amavam as pessoas a quem pregavam e buscavam implacavelmente a sua conversão e edificação. Os puritanos, como pregadores, compreenderam que o ministro com grandes dons de pregação que deixasse de amar o seu povo falharia miseravelmente em seu chamado. Poder na pregação. Os puritanos criam que Deus usaria sua fiel pregação como uma arma para vencer pecadores e edificar santos. A sua pregação dirigia-se à mente com toda clareza, acreditando que o conhecimento era o solo no qual o Espírito plantava a semente da regeneração. Eles informavam a mente com o conhecimento bíblico e raciocinavam com a mente por meio da lógica bíblica. Eles entendiam que um cristianismo sem mente rapidamente promove um cristianismo sem espinha, e que um evangelho anti-intelectual rapidamente se torna um evangelho sem forma e vazio, que não vai além das necessidades sentidas. A pregação puritana confrontava a consciência de maneira incisiva. Os pregadores mencionavam pecados específicos, depois faziam perguntas para enfatizar a culpa desses pecados na consciência de seus ouvintes, a fim de levá-los a refugiar-se em Cristo. Eles criam que os ministros deviam ir com a vara da verdade divina e bater em cada moita atrás da qual o pecador se esconde, até que, como Adão que se escondeu, ele esteja diante de Deus em sua nudez. A pregação puritana também atraía o coração com paixão. A sua pregação era afetuosa, zelosa e otimista. Desta forma, eles procuraram afetar poderosamente o homem por completo, com toda a palavra de Deus. Eles pregavam por amor à palavra de Deus, amor pela glória de Deus e amor pelas almas que nunca morrem. Eles apresentavam Cristo em sua beleza, induzindo seu povo a ansiar por conhecê-lo melhor e viver totalmente para Ele. Simplicidade na pregação.
Em termos de estilo, os puritanos criam um estilo simples de pregação. Essa simplicidade não equivalia a anti-intelectualismo, mas uma comunicação simples e clara da verdade da Bíblia para a mente, depois para o coração e em seguida externando para orientar a conduta. Henry Smith disse: pregar com simplicidade não é pregar sem instrução, nem de modo confuso, mas clara e perspicazmente com clareza, para que a pessoa mais simples que ouve compreenda o que é ensinado, como se tivesse ouvido seu nome. A primeira parte de um sermão puritano era exegética e expositiva, explicando o texto do sermão. A segunda, doutrinária e didática, geralmente expondo uma das principais doutrinas extraídas do texto. E o terceiro era aplicativo, que incluía tanto uma ênfase na pregação experiencial quanto na pregação discriminatória. Para os puritanos, a parte da aplicação da pregação era a mais importante. A aplicação é a vida da pregação, escreveu James Durham. Consequentemente, pregar é persuadir, testificar, suplicar, solicitar, exortar. Essas partes, muitas vezes, eles relutavam com os usos dos textos que podiam se tornar extensos à medida que o ministro aplicava as escrituras a vários ouvintes. O objetivo sempre era levar a pregação de Deus para casa ou, como Baxter colocou, parafusar a verdade em suas mentes e trabalhar Cristo em suas afeições. A pregação puritana era experimental e prática. A pregação experiencial enfatizava a necessidade de conhecer por experiência as verdades da palavra de Deus. Procura explicar em termos de verdade bíblica como as coisas devem ser e como elas são na vida cristã. Tem como objetivo aplicar a verdade divina a todas as experiências do crente em sua caminhada com Deus, bem como em seu relacionamento com a família, a igreja e o mundo ao seu redor. Podemos aprender muito com os puritanos sobre esse tipo de pregação. Essas aplicações devem ter como alvo as pessoas certas ou causarão mais danos espirituais do que benefício. Consequentemente, a pregação puritana era marcada por uma aplicação discriminativa ou com discernimento da verdade para os não cristãos e para os cristãos. Os pregadores puritanos faziam um enorme esforço para identificar as marcas da graça que distingue a igreja do mundo, os verdadeiros crentes dos meros crentes professos e a fé salvadora da fé intemporária. E outros puritanos escreveram dezenas de obras para diferenciar impostores de verdadeiros crentes. Obras como a de Thomas Shepard, As 10 Virgens, obra de Matthew Mead, como O Quase Cristão Descoberto, obras de Jonathan Edwards, As Afeições Religiosas e várias outras. Através da aplicação, a pregação puritana pretendia ser transformadora. Os puritanos ensinavam que, quando a palavra de Deus é pregada experimentalmente, o Espírito Santo a usa para transformar indivíduos e nações. O capitão John Spillman nos fornece um exemplo do poder transformador da pregação experimental puritana. Uma vez, em condição carnal como eu estava, desprezei os ministros de Cristo, especialmente seus grandes pregadores, e não podia tolerar que alguém pregasse por muito tempo, mas por fim fui apanhado, pego por um, e ele estava pregando em Hebreus 8, do verso 8 a 10, sobre a nova aliança feita em Cristo, que se aplicava a mim e tocou o meu coração. Amém. Só lhe deu glória.